Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse o Senhor: Meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Diga a meu servo: faça isto, e ele faz. Lá no versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos seus seguidores: Digo a vocês em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A Bíblia aqui está falando uma história muito bonita, né? Que o livro de Mateus aqui fala sobre muitos milagres, né? Que Jesus fazia. Aí aqui está falando da cura de um servo, de um soldado romano. E esse soldado romano, ele era de uma tamanha fé, mesmo ele sendo romano, não seria um israelita, um judeu, ele se comoveu com a situação do seu servo. E a fé a fé tem que vir acompanhada de compaixão, né? E aqui ele se compadeceu pela vida do seu servo, que o servo daquele tempo é como se fosse um empregado hoje, um funcionário. E Jesus, vendo a necessidade que aquele homem estava de curar o seu servo, mas Jesus já sabia de tudo que iria acontecer. Ele disse: eu vou contigo à tua casa. Mas para a manifestação de fé acontecer ali, todos verem, até os israelitas verem que o que era uma verdadeira fé, o centurião disse: não precisa o senhor ir. Só libera uma palavra que meu servo será curado, e eu sei que quando eu chegar lá ele estará curado. E Jesus, olhando para os seus discípulos e para todos que estavam em redor deles, diz que nunca tinha visto tamanha fé. Que lindo! Porque a fé do centurião veio junto com a compaixão ao próximo. E nós às vezes temos fé, mas as coisas não estão acontecendo, porque às vezes a gente não tem compaixão pelo próximo, às vezes a gente não se inclina à dificuldade do próximo. E Jesus ali naquele momento mandou ele ir e seu servo estaria curado quando ele voltasse. E ele foi, e seu servo esteve curado, e a gente tem que tirar para nós como uma lição, né? Que nós não merecemos nada, mas Cristo sempre nos abraça, né? Porque mesmo a gente não tem tempo suficiente para buscá-lo, que a gente tira tão pouco tempo para buscá-lo, ele não, quando a gente busca em verdade e a gente está limpo, ele não nos deixa na mão, né? Ele não precisa, ele quer vir para nossa casa, mas a gente não precisa que ele se desloque de onde ele está. Ele opera cura onde ele estiver. E se ele estiver dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, no nosso meio, a gente opera milagre, não importa o lugar que ele esteja. Jesus operou milagre dentro de uma casa, Jesus operou milagre na rua, Jesus operou milagre no templo, Jesus operou milagre num velório, porque
ele é onipresente, né? Onisciente e onipresente. Ele está onde a gente queira que ele esteja, né? Se nós queremos que ele esteja longe de nós, ele ficará longe de nós. Ele não é atrevido de entrar na vida de ninguém sem ter liberdade, né? Ele não entra num lugar que ele não tiver liberdade para operar. E hoje eu quero dar liberdade de Cristo operar sobre minha vida. Assim como o centurião deu liberdade de Cristo operar na vida do seu servo através da sua fé. Seu servo, o servo do israelita, ele era um judeu. Ele era do povo de Israel, mas a sua fé não. A sua fé não, como diz a história, ela não foi suficiente para ele ser curado, mesmo sabendo que Jesus estaria em Cafarnaum. Mas ele já tinha, o centurião já tinha visto Jesus operando alguns milagres, tinha ressuscitado o filho de uma viúva, e aquilo comoveu o seu coração, se comoveu de compaixão. E ele sabia que a única saída para a cura do seu servo estaria em Cristo Jesus. E ele, quando viu que não tinha jeito para seu servo, ele saiu em disparada para procurar a cura do seu servo. Se comoveu com aquele momento que seu servo estava passando. Quantas vezes hoje a gente não se comove com o momento de um vizinho, às vezes até de um familiar, de um desconhecido, e a nossa fé se anula perante Cristo, né? Por causa, às vezes, de uns pequenos gestos que a gente deixa de fazer, né? Mas Cristo, ele é tão misericordioso, porque naquele momento ali, ele sabendo que o centurião estava vindo em sua direção, ele já começou a operar milagre naquele momento. Quando o centurião começou a aparecer no meio daquela multidão, já estava operando milagre na vida do seu servo, porque ele é bom e digno de toda honra e de toda adoração, né? E a gente tem que se comover cada dia mais com a nossa situação e com a situação dos próximos, né? Que o próximo, a gente ajudando ao próximo, a gente ajuda a Deus. A gente ajudar é muito melhor do que precisar ser ajudado. Não independente da situação que seja, né? Financeira, espiritual, amorosa, a gente puder dar a mão a um agente de que a gente emprestando ao necessitado, a gente dando ao necessitado, a gente está emprestando a Deus, né? E Deus, ele não paga com dinheiro, ele paga com recompensas. As recompensas é você ter uma vida abundante na terra, você ter uma vida próspera. Prosperidade não é riqueza. Tem muita gente que confunde quando a gente diz prosperidade. Prosperidade é você não ser rico, mas também você não dever a ninguém. Prosperidade é você não ter luxo, mas também não faltar o que comer. Prosperidade é você não ter uma BMW, mas você ter uma bizinha, uma pop, uma cinquentinha para ser transportado. Prosperidade é você ter um emprego digno. Prosperidade é você dormir bem. Tudo isso é prosperidade. E tudo isso vem através da compaixão com o próximo. Quando a gente se compadece da vida do próximo, Deus se alegra conosco, né? E nos derrama bênção sobre nossas vidas, né? E só em a gente estar falando o nome dele aqui já é uma grande bênção. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais um dia. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, lendo Tua palavra, Senhor. Me perdoe pelas minhas falhas, Senhor. Senhor, prepara uma semana maravilhosa para nós, Senhor, de saúde, de paz, de prosperidade, Senhor. Que a gente venha ser, Senhor, felizes, Senhor. Que a gente venha, Senhor, exaltar a felicidade
Porque quando a gente está feliz, a gente expande felicidade para o próximo, Senhor. A gente traz energias boas, Senhor. A gente traz coisas boas. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana e por essa terça-feira. Amém. Deus abençoe a todos.